Bem, bom dia a todos. Hoje falaremos sobre Pranayama Yoga. Pranayama é uma palavra em sânscrito e significa, em termos vulgares, o controle sobre o prana. Este prana é descrito na literatura indiana, especificamente nos Upanishads, como a força vital que flui através do corpo humano pelos canais energéticos chamados nadis. Yogis e magistas utilizam do pranayama há milênios para conseguir de forma rápida e acelerada a purificação e o desenvolvimento das faculdades da alma. De imediato, para o praticante novato, é percebido uma diminuição do estresse e da ansiedade, a melhora na sua qualidade de sono, o controle da sua pressão sanguínea e o desenvolvimento da sua capacidade pulmonar. A mais difundida técnica para o controle do prana ou para a retenção de prana é isso aqui que nós chamamos de Pranayama Yoga e descrevemos a seguir como começar a entrar em contato com esta magia do ar. Quem nunca teve nenhum contato com técnicas de respiração ou de meditação deveria primeiramente achar uma posição confortável. Chamamos isto de asana em yoga. É imperativo apenas que mantenha a sua coluna o mais ereta e reta possível, ok? Que o aspirante então observe sua respiração, os músculos e os processos envolvidos no ato, de modo a se acalmar e começar a relaxar a sua mente e o seu corpo. Todo o conceito do pranayama é que certas ações induzem o fluxo da respiração pela narina direita, que chamamos pingala, enquanto que outras ações causam efeitos inversamente proporcionais na narina esquerda, a que chamamos de ida. Há ainda uma união destes dois canais causando um terceiro fluxo energético que se manifesta através da respiração por ambas as narinas simultaneamente, e a isto é chamado de Sushumna. A primeira prática do pranayama consiste em se concentrar por completo no ato da respiração, através do canal de Sushumna, isto é, por ambas as narinas, e acompanhar mentalmente o ato, mentalizando: a respiração entra, a respiração sai. Todos os fenômenos e acontecimentos deveriam ser registrados posteriormente, pois é sabido que este simples exercício pode conduzir a elevados estados de Samadhi, conhecido como Mahasatipatthana. Após algum tempo da primeira prática, podemos prosseguir para o exercício propriamente dito. Feche com seu polegar direito a sua narina direita e então expire completamente o ar pela narina esquerda, enquanto conta 20 segundos com o cronômetro. Então, prossiga a inspirar o ar durante 10 segundos pela mesma narina, até que os pulmões estejam completamente cheios. Troque as mãos e repita o mesmo ciclo com a outra narina, invertendo as posições. Pelo menos 10 ciclos por exercício deveriam ser praticados pelo aspirante, enquanto que o estudante mais sério poderia se dispor a praticar 1 hora por dia para alcançar mais rapidamente os resultados. O sinal de sucesso na primeira fase do pranayama é a observação de um suor gelado sobre a pele. É de uma natureza diferente da do suor comum. É uma forma de transpiração do corpo humano que gera uma sensação de frescor e vitalidade. Conforme este estado de transpiração continua, o aspirante irá começar a sentir uma sensação de rigidez em seu corpo, como se ele fosse um bloco fixo e estável. É uma sensação muito curiosa e tudo isto deveria ser relatado em seu diário mágico cuidadosamente. Enquanto pratica o exercício, muitos pensamentos, ideias e intrusos tendem a cortar a nossa atenção e a nossa concentração. Anotar a frequência e o tipo de pensamento que costuma surgir pode nos dar valiosos insights sobre nós mesmos. Conforme avançamos na prática, podemos aumentar o intervalo de tempo para 15 por 30. Quando isto for fácil, podemos partir para um nível um pouco mais difícil e adicionar aquilo que é chamado de kumbhaka, e que nada mais é do que a retenção do ar. Podemos começar isto fazendo um ciclo de 15 segundos. Para isto, basta inspirar durante 15 segundos, reter o ar durante mais 15 segundos e soltar durante, novamente, mais 15 segundos. Sempre lembrando de respeitar a inversão de narinas. Quando isto for fácil, podemos aumentar para ciclos de 10 por 20 de kumbhaka por 30 de exalação, o que já será capaz de nos colocar em profundo estado de transe em poucos minutos. Uma das formas de trazer isto para o dia a dia é utilizar compassos conforme se caminha. Neste caso, não é aconselhado utilizar o kumbhaka.
Podemos começar com intervalos curtos, como 4x4, 6x6 e eventualmente até 12x12. Alguma forma de mantra pode ser escolhida, de forma a auxiliar a mente a se concentrar em algum objetivo. E aqui jaz um segredo desta técnica. Se você utilizar um mantra, um símbolo ou um sigilo que simbolize algum desejo ou alguma aspiração que você possui e conseguir manter a visualização deste enquanto executa a técnica de pranayama, você estará energizando poderosamente aquele desejo ou aquela intenção. Quando você já possuir alguma experiência em pranayama, poderá começar a utilizar esta técnica como meio para desenvolver os seus chakras. Basta que você mantenha, durante a prática, a concentração mental no seu chakra, vibrando ou pulsando como um coração, por exemplo, ou uma estrela, a sua cor correspondente. Uma poderosa técnica que envolve a concentração da respiração e da mente para ativar um chakra é conhecido como zumbido de abelha. Basta que durante o processo você simule um zumbido no centro da sua garganta, por exemplo, imitando o zumbido de uma abelha. A sensação que a vibração vocal causa é um forte potencializador do chakra laríngeo. Saiba que você tem total liberdade de experimentação. Descubra a si mesmo. Devo apenas deixar um humilde conselho de que mantenha um relatório de todas estas práticas e estudos que você fizer. Confie em mim, é muito mais fácil esquecer do que se lembrar. Desejo ótimas práticas e ótimos estudos a todos os aspirantes. Até mais e nos vemos.